Bom dia, eu sou Douglas Aparecido Faria Almeida e vou estar apresentando o trabalho de Física 2 junto do meu colega Giovanni Moraes Fontes. O trabalho consiste num vídeo de 20 minutos sobre energia nuclear e energia nuclear, trabalho de Física 2. Dupla, Douglas Almeida e Giovanni Fontes, professor Anderson Barreto. Energia nuclear é um tipo de energia liberada quando ocorre uma reação nuclear. Reação nuclear significa a transformação do núcleo de determinados átomos, provocando uma fissão nuclear, divisão do número atômico. O urânio é um elemento amplamente utilizado na fissão nuclear. A energia obtida em reatores nucleares pode ser utilizada para a produção de energia elétrica ou de armas nucleares. O primeiro se deu em 1942, com o engenheiro Henrique Fermi. Henrique Fermi utilizou de um reator nuclear e 4 toneladas de urânio do mais puro grafite. Henrique Fermi conseguiu a primeira fusão nuclear em cadeia, dando assim início ao marco da tecnologia de energia nuclear. Após Henrique Fermi, ocorreu uma grande evolução da energia atômica. Após a Segunda Guerra Mundial, não foi dada muita atenção para o uso pacífico da energia nuclear, sendo que somente em 1954 a União Soviética pôs em marcha o primeiro reator para benefícios da população. Em 1956, construiu-se o primeiro grande reator europeu em Calder House, no Reino Unido, e a partir desta marca, a tecnologia atômica passou a se expandir com grande velocidade em todo o mundo. Hoje, em escala mundial, existem mais de 430 produtoras de energia nuclear com uma potência total de 375 MHz. Aqui a gente tem um esboço do reator usado por Henrique Fermi. Este é o reator de Leipzig. Foi o primeiro reator construído da Alemanha. Ele não deu certo, ele não conseguiu atingir a fusão em cadeia, nem a fissão. Esse é o primeiro grande reator em escala de Calder House. Bom, aqui a gente tem um mapa da divisão de reatores nucleares nos dias de hoje. No total, são 437 reatores nucleares, divididos por todo o mundo. Os Estados Unidos apresenta 104 reatores nucleares, o Japão 54 e a França 58. É percebível que as grandes nações possuem um número muito maior de reatores. O Brasil possui 2 reatores, sendo eles Angra 1 e Angra 2. O terceiro reator nuclear tem projeto de ser finalizado em 2018. Não podemos falar de energia nuclear sem falar de reator nuclear. E é isso que o Giovanni vai explicar agora. Reator nuclear. Um reator nuclear é uma câmara de resfriamento hermética, blindada contra a radiação, onde é controlada uma reação nuclear para a obtenção de energia, produção de materiais fissionáveis, como o plutônio. Uma central nuclear pode conter vários reatores. Atualmente, apenas os reatores nucleares de fissão são empregados para a produção de energia comercial. Porém, os reatores nucleares de fusão estão sendo empregados em fase experimental. Como funciona? De uma forma simples, as primeiras versões do reator nuclear produzem calor dividindo átomos, diferentemente das estações de energias convencionais, que produzem calor queimando combustível. O calor produzido serve para ferver a água, que irá fazer funcionar turbinas a vapor para gerar eletricidade. Um reator produz grandes quantidades de calor em intensas correntes de radiação neutrônica e gama. Ambas são mortais para todas as formas de vida
mesmo em quantidades pequenas, causando doenças, leucemia e, por fim, a morte. O reator deve estar rodeado de um espesso escudo de cimento e aço, para evitar fugas prejudiciais de radiação. As matérias radioativas são manejadas por controle remoto e armazenadas em contentores de chumbo, um excelente escudo contra a radiação. Aqui temos um exemplo de como funciona um reator nuclear. Ele é dividido em dois circuitos. O primeiro circuito está em amarelo e eu vou começar a explicar por ele. Vamos começar pela bomba principal de refrigeração do reator. Essa bomba, ela joga água para o vaso de pressão. Aqui no vaso de pressão contém os elementos combustível, que são os elementos radioativos, e as barras de controle. Aqui ocorre o aquecimento dessa água, no qual, através desses tubos, ela vai para o pressurizador. No pressurizador, contém muita pressão, no qual não aumenta o volume dessa água, ela se mantém e ela não acaba evaporando para cá. O vapor dela desce por essa tubulação e chega até esse tanque. Aqui ele se encontra com essa água que tem e ela acaba esfriando o vapor, no qual se torna em água de novo e volta para a bomba principal. O segundo circuito é esse em azul. Esse circuito, com esse vapor que chega do primeiro circuito, ele vai esfriar, mas ao mesmo tempo ele vai esquentar essa água, no qual vai também tornar vapor. Esse vapor vai fazer a turbina funcionar, no qual vai gerar energia e vai para o gerador elétrico até as torres de transmissão. Daí o vapor vem para o condensador. Aqui no condensador tem uma bomba, no qual passa água corrente de mares ou rios, e no qual esse ar acaba condensando e se tornando água de novo. Essa água vem para essa bomba, no qual joga no tanque de água de alimentação. Nesse tanque, a água fica aqui e depois volta para o início do circuito. O legal que é falar que toda essa água, a partir do momento que ela entra em contato com o elemento combustível, que é o elemento radioativo, ela se contamina e toda essa água acaba contaminada. Então, em qualquer tipo de quebra nas tubulações, acaba ocasionando contaminação do mar ou do solo que esteja em contato. O processo de obtenção de energia nuclear pode ser de dois modos: fissão ou fusão nuclear. A fissão consiste na divisão dos átomos, a fusão na junção dos átomos. Eu vou estar explicando para vocês agora a fissão nuclear. O U-238 tem tendência para absorver os nêutrons de alta velocidade, originados pela divisão dos átomos. O U-238, para não absorver nêutrons lentos tão rapidamente. Assim, no reator é incluída uma substância moderadora, que juntamente com o urânio abranda os nêutrons. O U-238, por sua vez, já não absorve tão facilmente e a fissão continua. Um reator nuclear de fissão apresenta essencialmente as seguintes partes. Então, a gente tem as seguintes partes de um reator de fissão: combustível, um moderador, refrigerador, refletor, blindagem, material de controle e elementos de segurança. Bom, vamos começar pelo combustível. Isótopo físsil ou fértil. Geralmente, urânio 235, 238, plutônio 239, tório 232 ou misturas desses. Moderador, geralmente água leve ou água pesada, hélio, grafite,
sódio metálico. Ele tem a função de reduzir a velocidade dos nêutrons produzidos na fissão, para que possam atingir outros átomos fissionáveis, mantendo a reação. Bom, agora o refrigerador. O refrigerador geralmente é uma água leve ou água pesada, dióxido de carbono, hélio, sódio metálico, e eles têm o objetivo de conduzir melhor o calor produzido durante o processo, que vai até a turbina geradora de eletricidade ou propulsor. O refletor, água leve, água pesada, grafite e urânio. O objetivo principal dele é reduzir o escapamento de nêutrons, aumentando assim a eficiência do reator. Blindagem. A blindagem evita o escapamento de radiação gama e nêutrons rápidos. O que é a blindagem? A blindagem é a instalação de concreto, chumbo, aço. Bom, materiais de controle. Ela tem a tendência de finalizar a reação em cadeia, pois ambos são ótimos absorvedores de nêutrons. Geralmente são usados na forma de barras, de aço borado, por exemplo, ou bem dissolvidos no refrigerador. E por último, mas não menos importante, na verdade, na minha opinião, é o mais importante da lista, são os elementos de segurança. Todas as centrais nucleares de fissão apresentam múltiplos sistemas de segurança ativos, que respondem a sinais elétricos, e passivos, que atuam de forma natural, como a gravidade, por exemplo. A contenção de concreto que rodeia os reatores é o principal sistema de segurança e destina-se a evitar que ocorra vazamento de radiação para o exterior. Núcleo de um reator por fissão. O núcleo do reator é construído dentro de um forte recipiente de aço, que contém varetas de combustíveis feitas de materiais cindíveis ou físseis, colocadas dentro dos tubos. Essas varetas produzem calor enquanto o combustível sofre a fissão. Varetas de controle são geralmente de boro ou de cádmio, pois ajudam a absorver facilmente os nêutrons. São introduzidas e retiradas no núcleo, conforme a necessidade de estabilizar a reação, variando a corrente de nêutrons no núcleo, controlando o ritmo de cisão e, portanto, o calor produzido. As varetas estão rodeadas por um moderador, que reduz a velocidade a que os nêutrons são produzidos pelo combustível. Percorrendo o núcleo, corre um refrigerante, líquido ou gasoso, que ao ser aquecido pelo calor liberado gera vapor de água, que será canalizado para as turbinas. Tipos de reatores de fissão. Bom, a gente tem vários tipos de reatores de fissão. Aqui a gente listou os mais usados. Bom, atualmente existem vários tipos de reatores. Entre eles, LWR, que é Light Water Reactor, utilizam como refrigerante e moderador água leve, uma água comum mesmo, e como combustível o urânio enrijecido. Os mais utilizados são o BWR e o PWR. Esses últimos considerados atualmente como padrão em todo o mundo. Em 2001, existiam 345 em funcionamento. Bom, CANDU. CANDU utilizam como moderador água pesada, cuja molécula é composta por 2 átomos de deutério e 1 átomo de oxigênio. E como refrigerante, água comum, água leve. Como combustível, usam o urânio comum, como o anterior. Existem 34 deles em operação. FBR. Utilizam nêutrons rápidos no lugar de térmicos para o processo de fissão. Como combustível, utilizam plutônio. Como refrigerante, sólido, líquido. Este reator não necessita de moderador. Em 2001, havia apenas 4 deles em operação. HTGR. Usa uma mistura de tório e urânio como combustível. Como refrigerante, utiliza o hélio e como moderador grafite. Existem 34 em funcionamento em 2001. RBMK. Sua principal função é a produção de plutônio. Como subproduto, gera eletricidade.
Utiliza grafite como moderador, água como refrigerador e urânio enrijecido como combustível. Esse é o reator mais interessante que a gente tem, porque ele se autocarrega durante o funcionamento. Ele apresenta um coeficiente de reatividade positivo. Em 2001 existiam 14 desses reatores em funcionamento. E o ADS utiliza uma massa subscrita de tório. A fissão é produzida pela introdução de nêutrons no reator de partículas, através de um acelerador de partículas. Ainda se encontra em fase de experimentação, e uma de suas funções fundamentais será a eliminação de resíduos nucleares produzidos em outros reatores de de fissão. No caso, esse tem um funcionamento inverso. Ele eliminaria os resíduos nucleares, contrário dos outros. Bom, aqui a gente tem cada um que eu expliquei lá, o LWR, RBMK, CANDU, HTGR e, por fim, o RBMK. Não, esse é o ADS. Bom, agora a gente vai falar sobre os reatores rápidos. São o caso RBMK que a gente falou anteriormente. Seria esse aqui, ó. Bom, vamos lá. Ele é um reator rápido, ou seja, ele produz energia. Alguns tipos de reatores podem efetivamente produzir mais combustíveis que aqueles que consomem. Trata-se do reator rápido. Não tem moderador e seu combustível é altamente enrijecido, urânio ou plutônio. O núcleo é pequeno e a reação em cadeia processa-se rapidamente, produzindo maiores quantidades de calor do que nos outros reatores termais. São produzidos grandes quantidades de nêutrons, imediatamente absorvidos por um cobertor de urânio 238, colocado em redor do núcleo. Isso não causa cisão no urânio, mas o converte em plutônio 239, que pode depois ser separado e utilizado como combustível no reator rápido. Desta maneira, o reator rápido produz combustível à medida que o consome, convertendo o urânio 238 não cindível, fissionável, no combustível útil, o reator rápido, o que poderia prolongar as reservas de combustível nuclear do mundo em cerca de 60 vezes. Agora eu vou falar para vocês sobre reator por fusão nuclear. Reator por fusão nuclear. Instalação destinada para a produção de energia através da fusão nuclear. A pesquisa neste campo existe há mais de 50 anos e já há vários anos tem sido possível produzir uma reação de fusão nuclear controlada num vaso de contenção. Não se tem conseguido ainda, entretanto, manter uma reação de fusão controlada até atingir o ponto de break-even, ou seja, uma situação na qual a quantidade de energia fornecida para iniciar e manter a reação seja igual ou menor que a quantidade de energia liberada pela reação assim produzida. O processo é caracterizado por grande liberação de energia. Fusão nuclear. Reações de fusão nuclear juntam dois núcleos atômicos para formar um. Inicialmente, isso requer uma quantidade muito elevada de energia para vencer a repulsão eletromagnética inerente entre esses núcleos. A diferença em massa entre os dois núcleos iniciais àquele resultante da reação, ligeiramente mais leve que a soma dos dois precursores, é convertida em uma enorme quantidade de energia conforme o previsto pelo físico Einstein em sua equação. Uma vez que os núcleos de elementos mais leves sofrem fusão mais facilmente do que os elementos mais pesados, o hidrogênio, o elemento mais leve e também o mais abundante do universo é o melhor combustível para a fusão. De fato,
uma mistura de dois dos isótopos de hidrogênio, o deutério e o trítio. Apresenta a razão mais baixa entre a energia necessária para provocar a reação de fusão e a energia, potencialmente muito maior, liberada por esta reação. Como prova disso, surgiram os estudos e adaptações da primeira bomba de hidrogênio. Por esta razão, a maior parte dos esforços atuais para desenvolver um reator de fusão de primeira geração concentra-se na utilização de deutério e o trítio como combustível. Uma curiosidade no meio da fusão nuclear é que as estrelas utilizam a fusão nuclear para gerar energia. O nosso Sol, por ter uma massa muito grande, ele acaba tendo uma gravidade muito grande também. Essa gravidade comprime as moléculas. E essa compressão consegue juntar os núcleos dos gases que lá existem. E a junção desses núcleos acabam gerando uma fusão nuclear e a liberação de energia que a gente tem como o nosso calor. Atualmente, existem duas linhas de investigação: o confinamento inercial e o confinamento magnético. Confinamento inercial consiste em conter a fusão mediante o impulso de partículas ou de raios laser projetados contra as partículas de combustível, que provoca sua ignição instantânea. Confinamento magnético consiste em manter o material que irá fundir num campo magnético enquanto se tenta alcançar a temperatura de pressão necessárias. Uma forte corrente elétrica passa através do hidrogênio para aquecer e formar um plasma, enquanto o campo magnético comprime o plasma e o impede de tocar nas paredes. Mesmo que toque no recipiente, não existe perigo, já que só são aquecidas quantidades muito pequenas de hidrogênio. As paredes arrefecem simplesmente o plasma mais do que o plasma aquece as paredes. O interessante desse tipo de reação nuclear é a quantidade de energia liberada. Para se ter uma ideia, a fusão apenas 2,10 elevado a 9% do deutério forneceria uma quantidade de energia que seria suficiente para sustentar a demanda de energia do mundo inteiro durante um ano. É por isso que o sonho de muitos cientistas é conseguir aproveitar a energia liberada em reações de fusão. Os reatores usados atualmente em usinas nucleares são de fissão nuclear, que é o processo contrário à fusão e que produz uma quantidade menor de energia. A fusão sem controle já foi usada na bomba de hidrogênio ou termonuclear no ano de 1952, lançado pelos Estados Unidos em um atol do Pacífico. Essa bomba foi apelidada de Mike e possuía uma potência de 700 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Além da grande quantidade de energia liberada, outras vantagens de que usar a fusão nuclear para gerar energia são os materiais usados nessa reação são de fácil obtenção, pois o deutério é encontrado nas moléculas de água. O trítio, isótopo do hidrogênio que possui o próton e 2 nêutrons no núcleo, pode ser obtido por meio do lítio, e o lítio é um metal encontrado na natureza. Outro fator que, ao contrário da fissão nuclear, o produto de fusão não são radioativos, sendo, portanto, considerados um tipo de energia limpa, que não causa alterações ao meio ambiente. Mas para ser usada para gerar energia, deve ser uma reação controlada e para tal existem ainda alguns empecilhos. Para que a fusão seja efetiva, são necessárias altas temperaturas, como acontece no Sol.
que possui regiões com temperaturas na ordem de 100 milhões de graus Celsius. Essa grande quantidade de energia é necessária para vencer a força de repulsão decorrente das cargas positivas dos núcleos que irão se unir. Assim como todo tipo de energia, a energia nuclear apresenta vantagens e desvantagens. Aqui a gente listou algumas vantagens e algumas desvantagens da energia. Bom, a gente começou pelo não libera gases de estufa. O que acontece? A energia nuclear ela não libera nenhum tipo de gás que afeta o meio ambiente. Então ela não gera efeito estufa ou chuva ácida. Esse é um ponto positivo. Outro ponto positivo é a exigência de pequena área para a construção da usina. Se você for comparar a área que é preciso para construir uma usina nuclear com uma usina hidrelétrica, a usina nuclear é quase 25% em questão de área. Bom, grande disponibilidade de combustível. Energia nuclear utiliza como combustível principal urânio, plutônio e entre outros. Esses combustíveis eles são encontrados facilmente no meio ambiente e, diferentemente do petróleo, eles estão em abundância no ecossistema. Bom, outra vantagem é pequeno risco no transporte do combustível. Muita gente acha que não, mas transportar urânio não é muito perigoso como transportar petróleo. Pequena quantidade de resíduos. O que acontece? Uma pequena barra de urânio consegue gerar energia para uma cidade inteira. Então, o que isso ocasiona? Ocasiona que você consegue gerar mais energia com menos material. Bom, independência de fatores climáticos. Isso vale para a gente, para São Paulo, porque uma usina nuclear não depende de vento, chuva, assim como a eólica ou hidrelétrica. E isso faz dela um ponto muito positivo. Bom, agora os pontos negativos. O, as desvantagens. O lixo nuclear ele é radioativo. E por ser radioativo, ele tem que ter um armazenamento especial. O plutônio enrijecido, ele leva milhares de anos para deixar de ser radioativo, ou seja, a vida toda. Então tem que ter uma área especial chamada de sarcófago, onde todos os dejetos, todo o lixo nuclear fica armazenado lá. Bom, uma outra desvantagem é que ela é um pouco mais cara que as outras formas de energia, por ser algo mais complexo e a matéria-prima dela ser um pouco mais cara. Bom, outro problema são problemas ambientais. O que acontece? Para a refrigeração do sistema da usina é utilizado água, geralmente do mar ou de rios. Essa água ela tende a esquentar o ecossistema ali presente. E o que acontece? Isso afeta um pouco o ecossistema marítimo daquele lugar.